Segunda Crônicas 36, versículo 22, e deixa a sua Bíblia aberta, porque aí você vai ver as mesmas coisas escritas no primeiro capítulo de Esdras. Então nós vamos fazer aí uma viagem neste período, no tempo. Acharam Crônicas? Na minha Bíblia está na página 646. Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas. Pronto? 36, 22. 36, versículo 22. Vamos lá. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. O que ele está falando com isso? Ele está liberando o retorno do exílio. Os irmãos aqui vão fazer um salto neste último capítulo das Crônicas, que no mesmo capítulo 36, nós encontramos assim, 17: por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, ou seja, nem dos velhos e nem dos muito velhos. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes, pequenos, tesouros da casa do Senhor, tudo levou para ele na Babilônia. Então está ali na Babilônia. Depois ele faz um salto para depois, quando a Pérsia já vence os babilônios, os caldeus. Então já passamos aí do período do exílio. Vamos lá para pós-exílio. Mencionamos, fizemos assim a interpretação, as interpretações possíveis no estudo passado. Quem tiver alguma dúvida, volta lá no estudo passado. E agora nós vamos falar um pouco sobre este período pós-exílico. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos situar no tempo, para organizar, porque o período pós-exílio é um período que nós normalmente fazemos alguma confusão, porque a gente não sabe onde que acontece cada história. Por exemplo, quando acontece a história de Esther, quando que acontece a história? Antes do exílio, no exílio, depois do exílio. A rigor, depois do exílio, mas sob seu efeito. Não está claro na história, dentre os historiadores bíblicos, a respeito do nome de cada um dos reis persas. Seria até interessante chamar rei persa. Eles eram verdadeiros imperadores, porque eles dominavam sobre vastas regiões. E nós podemos assim enxergá-los, salvo melhor entendimento, salvo melhor juízo, da seguinte forma. Vamos lá. Vieram os assírios, dominaram o reino do norte, começaram a exercer uma grande influência sobre o reino do sul, Judá, mas não levou Judá ao exílio. Vieram os babilônios, os assírios foram dominados pelos babilônios. Nabucodonosor é o grande nome da Babilônia, pelo menos sob o ponto de vista da história bíblica. Nabucodonosor leva os judeus para o exílio no reino do sul, lá na Babilônia. Está claro isso? Continuando. Daniel é o sujeito que pega o início até o final desse período. No início ele teria uns 13 anos, no final cerca de entre 70 e 80 anos. No final da vida de Daniel, ele já está sob o domínio persa. Já está sob o domínio persa. Lembra daquele
segundo, porque ele fala que quem lê e decifrar, vai ser o terceiro no reino. Por que o terceiro? Porque ele não era o primeiro. Nabonido era o primeiro, seu pai, que era genro de Nabucodonosor, e ele, Belsazar, era o filho, neto de Nabucodonosor, estava no governo enquanto o seu pai estava em campanha de guerra. E aí, Nabonido é derrotado, Belsazar não sabe, está dando uma festa de arromba, como diz o outro, está dando uma festa aos seus deuses, na pior das suas maquinações humanas e pecaminosas. Ele leva todos os deuses, as imagens para o salão da sua festa profana e coloca os seus deuses diante do seu deus Marduk da Babilônia. E aí ele, não encontrando um deus que representasse o deus judeu, porque o deus judeu não tem imagem, o que ele resolve fazer? Vou comer e vou beber nos utensílios do templo, porque já que não tem um deus para representá-los. Enquanto isso, os persas estão tirando o rio que alimentava a capital do império, fazendo com que fosse possível entrar por debaixo dos muros da Babilônia. E assim, enquanto o seu pai estava sendo derrotado, o rio estava baixando até o ponto de secar, e os persas estão descendo por baixo para assumir a cidade. Belsazar acha que é a última bolacha do pacote imperial, que é o rei do mundo, que é o rei sobre todos, que reina absolutamente. Ele chega e fala: quem que vê aquele dedo escrevendo ali? Aí acordam Daniel, não estava na festa, não participou das profanidades dos persas, ou melhor, dos babilônios. E aí Daniel vai ler e vai interpretar. E ele fala: Belsazar, o negócio é este. A letra diz isso aqui: você nessa noite perde o seu império. Você não tem condição de me encher de ouro, você não tem condição de me tornar o segundo, mas eu vou te falar qual é a interpretação, porque nessa noite você morre e perde o seu império. Passar bem, vou voltar a dormir. Não sei se foi exatamente assim, se deu condição, mas na mesma noite o Império Babilônico cai e a Babilônia passa para o governo dos persas, e sobe Ciro ao governo babilônico, sobe Ciro ao governo persa. E no primeiro ano, diz o texto que acabamos de ler, Deus move o coração para Ciro permitir o retorno do povo para a terra. E aí, quem que vai? Zorobabel, Jesua, e vão para a terra prometida. Depois vem um outro rei chamado Cambises, depois vem um outro chamado Dário I. Quando Cambises está reinando, antes dele e até no início do governo de Dário I, os israelitas são instados, constrangidos a parar a reconstrução do templo, e aí eles deixam lá como está, mas eles conseguem reconstruir o altar. E aí eles fazem uma grande festa, a festa dos tabernáculos, como se fossem as primícias daquilo que seria. Pois bem, os irmãos estão vendo que já está voltando do exílio, não é verdade? Aí nasce um sujeito, começa a reinar um sujeito chamado Xerxes. Xerxes, olha, é até difícil falar, é o nome grego de um sujeito que ninguém sabe falar o nome dele na língua dele, e que os hebreus tentaram chamar, porque era isso que eles estavam entendendo, de Assuero. E este rei Assuero é o rei Xerxes, que tenta invadir a Macedônia, atacar Atenas, Esparta, e tenta dominar para o outro lado também, todo aquele negócio. E é ele que é o tal do marido da Vasti, e depois torna-se o marido de Esther. Está vendo que já está acontecendo a reconstrução do templo, enquanto
acontecendo? Neste mesmo momento, os profetas Ageu e Zacarias estão profetizando e incentivando a reconstrução e falando: pode reconstruir porque é da vontade de Deus. Foi Deus que moveu o coração de Ciro, porque o povo já estava tremendo, porque os inimigos estavam dizendo: por ordem de quem vocês estão construindo? Até que chega lá o Dário e fala: por que eles estão construindo? Aí eles estão falando que Ciro mandou construir, e mais, Ciro mandou pagar a reconstrução, saindo do tesouro dos persas. Aí o Dário falou: como assim? Vamos fazer uma consulta. Consultou e viu que estava escrito. Aí ele falou: a lei dos medos e dos persas não volta atrás. Mandou reconstruir vai. E aí recomeçaram a obra e vão terminar essa obra. Enquanto isso, Xerxes está lá, e esse Xerxes, que é Assuero, que é na verdade um outro nome que eu também não consigo falar, cheio de consoantes, né? Isso para o povo lá da época devia, talvez para os iranianos hoje ainda eles conseguem falar aqueles nomes. Para nós é Assuero, para os gregos Xerxes. E aí, no governo dele, Esdras é enviado. Aí vem o seu filho, Artaxerxes. Se os irmãos estão achando difícil esses nomes, na língua deles é pior ainda. Artaxerxes envia Neemias. E Neemias vai fazer, reconstruir o quê? Os muros de Jerusalém. Aí a coisa ficou pior. Se no templo já estava dando debate, nos muros a situação ficou pior. Mas mesmo assim eles conseguem. De modo que no tempo de Dário II e de Artaxerxes II, o Jerusalém já está mais ou menos bem situada, ainda que vivendo sob tutela internacional. Está claro isso? Dá para situar então agora onde que está Esther, onde que está... Parece assim, as histórias, determinadas histórias bíblicas, parece que aconteceu em Nárnia, enquanto as coisas aconteciam na Terra, né? Não, foi na mesma época, períodos distintos. Nem todos os judeus voltaram para Jerusalém, voltaram para Judá. Muitos ficaram nas suas cidades, constituíram suas famílias, constituíram seus negócios, estavam em altas posições do governo persa, do governo da Média, do governo caldeu, do governo dos babilônios, depois do governo grego. Quem depois sucede os persas nesse negócio todo, que vai ser cenas do próximo capítulo, período intertestamentário, são os macedônios, que para nós é tudo grego. Falavam algo parecido com o grego, língua macedônica. Para mim, tudo grego. Falou grego, como diz o outro, né? Tudo grego. Em síntese, como dizem os juristas, em apertada síntese, é isso. Está claro? Então marchemos. Muito bem. Eu vou refazer aqui só para trazer agora alguns conceitos, algumas implicações bíblicas. Por quê? Teológicas. Matéria da teologia bíblica. E essa talvez seja a questão principal. Quando o pessoal volta do exílio, aí eles perguntam, eles estão assim contentes, coração embandeirado, felizes, saltitantes e tal, estão estourando suas champanhas, bebendo seus vinhos, estão felizes da vida? Não. Eu não vou ler. Remeto a reconstrução do altar, está em Esdras 3, versículos de 1 a 4. No término do templo, continuação de Esdras também está ali. Os irmãos têm a lista daqueles que voltaram, tem o altar que é levantado no capítulo 3, antes de ser lançados os alicerces do templo. Quando os alicerces do templo são lançados, duas reações extremamente distintas são feitas. Por quê? Primeiro, os irmãos vão de lembrar que se o exílio levou assim cerca de 70 anos, o que era possível que acontecesse? Como
Daniel, pessoas que viram o templo puderam ver o lançamento do novo templo. E o que fazem essas pessoas? Depois de ter ouvido tudo isso e de ter visto as implicações do pecado na vida do povo de Deus. Então, vou dar aqui os dois exemplos. 3:11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa. E no 31 ainda diz: o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Mas o versículo 12: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. E quando a casa ficou pronta, e aí perceberam que não estava na glória e no fulgor de Salomão, como eles reagiram? Mais uma vez, perceberam os efeitos de sua desobediência. E aí a palavra de Deus foi lida, e o que eles fizeram? Caíram no choro, sob uma forte convicção de pecados. Porque tudo aquilo estava ali acontecendo e tinha acontecido exatamente porque eles não cumpriram o propósito de ser a vitrine de Deus para o mundo, de ser o exemplo da vida que deveria ser vivida no Éden. Por isso Crônicas termina também dizendo que a terra, já que eles não guardaram os sábados do Senhor, a terra pôde guardar esses sábados durante 70 anos. 70 anos. Então vejam, irmãos, dois foram os efeitos, de festa e de tristeza, mas havia outros. E os irmãos vão vendo em determinados profetas, e pode dar até uma certa confusão, porque você já não sabe o período que o profeta falou, fica uma coisa meio esquisita. E depois, como em Malaquias, aquele sabor insosso na boca, de não ter realizado tudo aquilo, os efeitos do exílio ainda se fazerem presentes, os efeitos. O que eles tinham? Ainda não chovia, a vida não era mais o jardim do Éden como no tempo de Davi, a opulência como no tempo de Salomão, e mesmo no tempo de outros reis, no qual eles desfrutavam de uma liberdade que jamais experimentariam. A casa de Davi reinando, agora estavam sob domínio estrangeiro. As coisas não tinham mais o mesmo sabor e a vida não tinha mais o mesmo brilho. Aí eu lhes pergunto: acabou a esperança? O Antigo Testamento se encerra com uma tríplice esperança. Que são: primeiro nós vamos ver o novo tempo. Ezequiel capítulo 40, versículo 41. Porque a profecia, Ezequiel capítulo 40 ao capítulo 48. Na verdade são vários capítulos. Olha o 43. Os irmãos lembram quando nós falamos a respeito do início do exílio, que a glória do Senhor se foi? Literalmente bateu asas e voou, como diz a música. Literalmente, né? Veio querubins, veio nas costas, querubim subiu e foi-se a glória de Deus sobre o templo. O que nós temos no capítulo 43 de Ezequiel? Então o homem me levou à porta que olha para o oriente. Está vendo o templo, o novo templo. E esse é o caminho do oriente. Do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel.
A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra, e a glória do Senhor entrou no templo, pela porta que olha para o oriente, e o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs em pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo templo, nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições, e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. E aí ele continua a descrever as reformas, a consagração, e a dizer que ele volta a habitar. Então há a expectativa de um novo templo, cujas medidas são diferentes do templo de Jerusalém. Então a primeira expectativa com que o Antigo Testamento encerra, um novo templo, né? Segunda expectativa, Jeremias capítulo 31. Quando os irmãos vão ouvindo, eu vou lendo, tomando água. Jeremias 31. Não está exatamente igual, está aí está no Drama das Escrituras. A gente sempre muda alguma coisinha. Aliás, essa tabela que eu peguei dos tempos também não está no Drama das Escrituras, não. Mas você pode achar em qualquer Bíblia de estudo, Bíblia de Genebra, comentário bíblico, que normalmente tem umas tabelinhas. Lá tem. Como é que está no capítulo 31 de Jeremias? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. E aí ele continua. E aliás, é aqui até uma... versículo que os irmãos acharão em outras passagens. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo, os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se de um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz e choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. E então ele vai descrevendo este retorno e dizer sobre os efeitos do pecado dos pais. Naqueles dias, versículo 29, os pais já não dirão, os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, cada um porém será morto por sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles,
diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados já não mais ou jamais me lembrarei. O Senhor promete uma nova aliança, onde a lei não é colocada na tábua, mas é colocada no coração. E terceira promessa, Isaías capítulo 49, versículo 6. Nosso propósito não é ninguém sair daqui doutor em teologia do Antigo Testamento, até porque nenhum professor o é, mas ter pelo menos assim uma visão bem geral da grande mensagem das Escrituras, deste drama das Escrituras. 49, 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quem é este que encerra as luzes do Antigo Testamento com a promessa que vai além das fronteiras de Israel? Continua no capítulo 52. 52, 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Isso causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Essa palavra está ampliando o escopo, a amplitude do evangelho veterotestamentário. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O tom com que se encerra a mensagem do Antigo Testamento é a tríplice esperança do servo sofredor, da nova aliança e do novo tempo. Todos eles apontam para Jesus. Ele é o novo templo, no qual o apóstolo Paulo dos Colossenses diz, e nós lemos essa passagem no domingo passado, nele não habita, mas reside a plenitude da divindade. Ele, o Senhor Jesus Cristo, dizendo de si mesmo, diz: este é o templo que vocês destroem, o que é destruído em 3 dias, melhor, que é destruído e em 3 dias eu reconstruo. Porque a casa do Deus vivo, ou o tabernáculo do Deus vivo, como diz João, e vimos a sua graça, porque essa graça, essa presença tabernaculou conosco. Ele é o templo. Ele é o templo no qual reside, não habita, a plenitude da divindade. Ele é o servo sofredor. Ele toma sobre si as iniquidades do povo dele.
conforme nós encontramos em Mateus capítulo 1, versículo 21, salvo engano, às vezes eu erro o número do versículo, ele seria chamado Jesus porque salvaria o seu povo dos seus pecados. Ele salva o seu povo dos seus pecados. E aí depois você pergunta, quem é povo de Deus? Será meramente aquele que é nascido judeu? Se o fosse, Jesus não falaria para Zaqueu dizendo, verdadeiramente este é filho, também é filho de Abraão, se fosse apenas pela carne. Porque na verdade agora a lei não é esculpida nas tábuas ou nas figuras que existiam na lei, mas ela cumpre o seu propósito, trazendo esta impressão indelével agora no coração e na mente dos seus servos. Essa é a mensagem, em apertada síntese de todo o Antigo Testamento. E com isso então nós encerramos a primeira parte, que seria, já esqueci, o rei escolhe Israel, a redenção iniciada. A partir de agora nós vamos ver a redenção se acontecendo na história, Jesus vindo. Antes, porém, período intertestamentário, para entendermos a expressão plenitude dos tempos e entender qual era a expectativa messiânica quando Jesus chega. Isso posto, encerramos aqui o nosso estudo.